mas assim, é porque se entrar o recurso, eu tenho a impressão que a UFOPA não precisa gastar dinheiro do orçamento de custeio para suprir essas despesas, se entrar o orçamento. Tá. Aí a outra questão é que, mesmo eu entendendo, né, que a gente não tem muita folga, mas assim, tem uma situação que eu acompanhei, o senhor me viu, eu estava na Assembleia com os estudantes indígenas e foi uma pressão muito forte. O senhor estava lá e assim, foi uma pressão muito forte porque eles dizem que sofreram cortes e aí eu acho que não teve também nenhuma mudança não, né? Eu só digo assim porque eu tenho a impressão que é uma situação que, não tendo mudança nenhuma em termos orçamentários, pode ser que essa tensão continue, sabe? Aí, você sabe, você estava na frente, eu estava só assistindo. Foi tenso demais, né? Aí eu não sei, acho que não alterou nada não, né? Não vai alterar nada não, né? Essa situação orçamentária em relação à assistência estudantil, mas especificamente desse segmento dos estudantes indígenas. Infelizmente, como tem sido ao longo dos anos, o número de alunos assistidos pela universidade só aumenta a cada ano. Ainda não conseguimos estabilizar, tá? Porque não conseguimos ainda um número, chegar no número em que o número que entra é o número que sai. Não conseguimos. Então, quer dizer, você precisa de ações imediatas para redução da retenção e da evasão, tá certo? A evasão é pior ainda, porque aí a evasão realmente é um desperdício do recurso, né? O aluno não conclui, então realmente você desperdiçou recurso, e a retenção atrapalha porque você cria uma rede de proteção, uma rede de assistência, e se o aluno não consegue concluir, isso começa a gerar uma pressão, e não conseguimos estabilizar. O que a gente conseguiu até o momento agora é criar uma estrutura sustentável para os próximos 5 anos. Mas se a gente não conseguir, com programa de acompanhamento, com comissão setorial, com ajustes de PPC e tudo mais, a gente corrigir essa pressão, essa bomba novamente, nós vamos chegar novamente como chegamos em 2018. Em 2018 chegamos a um estágio que nós não tínhamos mais condição de pagar os auxílios que tinham sido comprometidos. Realmente está muito difícil para os alunos, porque nós tivemos que readequar, e isso não só para os alunos indígenas, tá? Inclusive o PSR, por exemplo, a maior bolsa do PSR era R$ 600, hoje a maior bolsa é 400. Nós tivemos que fazer essa redução, aumentamos o número de auxílios, então tem mais alunos atendidos, mas só isso não resolve. Tem que ser um pool de ações para resolver essa questão da retenção, que é o nosso maior problema hoje, que impacta fortemente nas nossas avaliações de notas e tudo mais. Então, realmente, vamos ter que fazer um trabalho acadêmico profundo, com auxílio aí de todas as unidades, né, um planejamento fino, olhando as avaliações, olhando resultados. Acho que ontem no CONCEP, a professora Solange até falou, está chegando o momento que a gente vai ter que fazer uma avaliação interna nossa dos cursos. Aí isso vai ser um outro momento duro para nós, mas tem que ser um momento com realidade, né? Por exemplo, olha, esse curso precisa melhorar, né? Não precisamos esperar o MEC vir dizer para nós que o curso precisa melhorar, né? Nós mesmos vamos precisar fazer isso. Então, no momento não tem alteração. Eu creio que o próximo passo, que eu creio que vai melhorar, e eu creio que no PSR aconteceu isso, houve uma melhora na análise de vulnerabilidade. Não é feito ainda com os alunos do processo seletivo especial, isso precisa ser construído. Então, já há da parte do MPF, inclusive de algumas lideranças, já há aceitação de que a gente faça, dentro do universo dos alunos do processo seletivo especial, uma diferenciação por vulnerabilidade, né? Já há esse sentimento de que não pode tratar todos, no caso hoje especificamente temos 2 processos seletivos especial, indígenas e quilombolas, todos do mesmo jeito, porque existe entre eles diferenças socioeconômicas importantes, e que aí isso vai ajudar a ter uma distribuição melhor, quem recebe mais, quem necessita mais, receber mais, né? Então, como eu falei, tive uma outra reunião com eles na segunda-feira,
Eu disse, a instituição pode fazer um esforço para pagar um pouco a mais, por exemplo, para 300 alunos. Mas se a gente colocar uma política que é para todos, aí não dá. Para todos não dá. E para todos, quando você, mesmo que você arrume um pouco de recurso, você vai aumentar R$ 50 para cada um. Aí não pode, tem que ser uma política o quê? Não, vamos. Agora, como escolhe esses 300 que mais precisam? Eu creio que esse é o próximo passo nosso de construção desses instrumentos que não existem hoje, mas o senhor que tem uma boa articulação, eu creio que é um caminho para ajudar, para a gente construir esses instrumentos que não estão prontos. E aí é aquela coisa, quando você vai discutir sobre critérios, né, a gente passa por isso que né, na questão de critério, aquele que não é atendido pelo critério tende, né, a não aceitar o critério. É uma construção difícil, lenta, mas que vai precisar ser feita, tá, professor Valdomiro? Eu conto com sua ajuda nessa construção, você que tem trabalhado nessa temática aí já desde 2015, acredito, né, diretamente, né, 14, né? Professor Wilson, por favor. Nessa fala do professor Wilson, poderíamos encerrar as inscrições. Quem está inscrito mais? Por favor. Tiago, Flávio e professor Jace. Aí, professor Alano, podemos encerrar aqui as inscrições, né, para a gente poder encaminhar. Professor Wilson, por favor. Bom, bom dia a todos conselheiros e conselheiras. Eu vou procurar ser bem direto, mas eu já gostaria aqui de deixar a minha fala para a professora Raimunda, que as suas reflexões aqui no nosso conselho que a senhora traz, eu aprendo demais. E a senhora vai fazer falta caso a senhora não esteja mais aqui presente entre nós conselheiros aqui. Tá? Mas é verdade, eu estou fechando aqui um primeiro ano, estou mais observando do que falando, e assim, as reflexões que a senhora traz me provoca bastante pensar e fazer algumas outras leituras necessárias. De qualquer forma, muito obrigada. O que eu quero falar aqui, professor Hugo, é a questão do Abaré, né? Então é uma questão que é apenas para sinalizar. Sabemos o apelo social é inegável do Abaré aqui na nossa região, no Tapajós, no Arapiuns. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem há 1 mês e meio atrás, 2, juntamente com a professora Franci Clay do ICS e o professor Alexandre do ISCO. Nós fomos com um propósito. O propósito era dar uma verificada, observada, principalmente na minha área, no que diz respeito à assistência farmacêutica, como é que estava sendo essa questão dos medicamentos dentro do Abaré, a questão também no que diz respeito a análises clínicas, que está totalmente parada. Só que no final, professor, eu fui bombardeado como representante da UFOPA dentro do Abaré. Houve uma reunião e houve uma série de questionamentos. Questionamentos que eu entreguei, acabei fazendo um relatório geral amplo, juntamente com a professora Franci Clay e o professor Alexandre, e esse relatório já entregamos ao professor Marcos Prado. Depois seria interessante se a senhora, assim, tiver um tempinho, desse uma olhada, porque ele está sinalizando uma série de questões importantíssimas no que diz respeito. Eu só vou citar uma situação. Se nós temos uma embarcação de saúde, a primeira coisa que nós precisamos cuidar é a questão sanitária. E aí, se nós não tivermos um recurso destinado mínimo que seja, a coisa pode ficar insustentável. Eu sei que existem umas articulações. Eu tive com o professor Marcos Prado em julho em Brasília, articulação com o Ministério da Saúde. Entretanto, minimamente, como é que nós podemos, enquanto instituição, sinalizarmos alguma coisa nesse sentido, um recurso mínimo para algumas coisas mínimas do Abaré. Nesse relatório, o senhor vai observar lá que algumas coisas elas são extremamente necessárias. E aí, quando nós não destinamos minimamente um recurso para esse fim, eu que já estive há 3 anos e meio dentro do Conselho Municipal de Saúde, sei um pouquinho como eles pensam ali dentro,
fica um sinal negativo para eles, né? E nós estamos sinalizando de uma forma negativa. Eu até sei como é que eles vão falar, não é o meu posicionamento, nós estamos aqui dentro verificando todas essas questões. Mas fica para eles, vão dizer assim, a UFOPA não está ligando para o Abaré, não está ligando para as comunidades. É exatamente isso que eu sei que eles vão falar e vão começar a debater, e a coisa ela começa a extrapolar a outros níveis. Então a gente precisa pensar como a gente melhora essa questão, porque se não vai ter recurso, como é que nós vamos captar, né? Eu fico me imaginando como é que nós, enquanto instituição, vamos pensar em captação de recurso para o Abaré funcionar minimamente. Sei também que a prefeitura ela recebe R$90 mil mês, R$90 mil para fazer minimamente 8 viagens, acaba às vezes fazendo 6, e nós ficamos com uma interrogação, uma viagem mês, exatamente, para toda a equipe, para óleo, isso e aquilo. Entretanto, fica aqui, viu, professor Jacen, cadê o professor Jacen? Já foi embora, já? Fica aqui uma sinalização aí para o professor Jacen, que é uma coisa importante também a ser observada. E aí eu quero também já, dentro desse tema, encaminhar rapidamente aqui um recado aos colegas diretores de unidade. Tenho conversado muito com a professora Alana, tenho conversado às vezes com a professora Paula no que diz respeito de que maneira nós podemos interagir mais para que possamos fazer atividades dentro do Abaré, né? E nós mesmos captarmos recursos para essas atividades. Eu vejo que todas as ICED, IEG, todos podem contribuir profundamente. Gente, eu gostaria de lançar aqui um convite a vocês. Próximo ano, quando nós tivermos a nossa primeira viagem, como seria interessante que as 10 vagas do Abaré fossem ocupadas por 10 diretores de unidade, para que nós possamos realmente observar o que acontece e quais são as possibilidades que são gigantescas de ensino, pesquisa e extensão. Dentro desse processo, eu finalizo aqui dizendo o seguinte: olha, o pessoal dos Estados Unidos quer vir entrar no Abaré, o pessoal da Europa quer vir entrar no Abaré, o pessoal do Sul e do Sudeste do Brasil quer vir entrar no Abaré, e nós estamos com o Abaré aqui na porta e estamos deixando de aproveitar uma excelente oportunidade, inclusive no ensino, melhorar o ensino aos nossos alunos. Então aqui fica um recado, também fica um convite, essa ideia de quem sabe na nossa primeira viagem no Abaré, nós não precisamos ficar lá 10 dias, nós podemos ficar lá 4, 5, depois retornamos no barco. Foi o que eu acabei fazendo, porque eu sei que 10 dias é complicado para todos nós, mas nós podemos ficar 5 dias, observarmos e depois virmos aqui com a cabeça cheia de ideias legais. Tá bom? Obrigado, gente. A questão do Abaré merece um outro momento, porque se eu começar esse assunto agora para te explicar, mas um registro importante, professor Wilson, e comprometimento nosso com isso, né? Apesar de não estar no nosso orçamento uma previsão, por impossibilidade no momento, não vai nos faltar compromisso, e em outro momento, eu acho um outro espaço, pode ser até em dezembro, a gente pode voltar com esse ponto de pauta para falar melhor sobre isso, para não tomar tempo dessa reunião. Professor Tiago, por favor. Bom dia a todos. Eu queria a gente teve a questão da desinfestação, né? Talvez aqui na cidade não seja tão necessário em alguns lugares, mas Juruti a gente está do lado ali do mato, né? Está cercado por mato. Sempre a gente tem problema, e tem muito problema de alguns insetos lá que eles ficam, a gente conhece como caba aqui, né? Então tem muito lá. Então eu queria ver como é que a gente vai solucionar essas questões. E né, a gente também tem outras questões em relação à limpeza do terreno. Hoje a gente está se mantendo limpando com o auxílio da prefeitura, né? A prefeitura, desde o início, ela está fazendo a limpeza, o roçado, né? Então, assim, acho que nunca o FOPA foi lá limpar, né? A empresa nunca chegou lá, ela não saiu de Oriximiná.
Foi, só fez metade do serviço lá em Erechiminá, não saiu de lá, né? Eles foram em Óbidos, professora? Foram? É, ficaram com medo da professora Raimunda, foram lá roçar. Mas eles, né? Então eu queria só um esclarecimento para ver como é que fica a nossa situação, porque lá realmente é bem necessário. E a gente depende da prefeitura, mas não sabe até quando eles vão poder ajudar, né? Às vezes não tem combustível, não tem alguma coisa, e a gente tem que resolver essas questões. Mas eu acredito, professor Thiago, que o que vocês precisam lá é o contrato de áreas verdes. E também. É porque eu acho que a desinfestação é dentro nos espaços fechados, não é isso? É a informação que eu tenho, né? Mas posso estar equivocado, professora Denise. É porque, na realidade, pelo programa de sustentabilidade, os dois andam juntos, né? Se você fizer a poda lá e não tiver o serviço de desinfestação para matar os animais que, enfim, né, os insetos que possam estar, um cobre o outro. Então, né, o que o professor Tiago está colocando é um exemplo inverso de investimento que a gente considera importante, estratégico, mas que não tem recurso. Então, realmente, o que está se colocando nessa PGO é que não vai ter recurso. Isso é preocupante. Agora não vai. Infelizmente, tem que dizer isso. No gabinete da reitoria, por exemplo, não resolvia absolutamente nada. Né? Você fazia na própria semana mesmo, você já estava infestado. Tem uma infestação de baratas lá, impressionante. Bom, quem está mais inscrito? O conselheiro Flávio, por favor. Não, é só uma ideia aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês em relação ao que a professora a Denise falou em relação às comissões, né? A questão de diárias e passagens e auxílio financeiro. O Supremo Tribunal Federal, ele, para otimizar a questão do tempo, otimizar a questão do processo, e também até a questão de deslocamento, às vezes, também o Tribunal Superior do Trabalho também, o STJ, eles criaram o Tribunal Virtual, né? Em que o parecerista, em um determinado software, ele coloca o seu parecer, o seu voto, e os demais juízes fazem a sua deliberação por lá. E eu percebi que em algumas comissões e em algumas câmaras daqui do Consum, do CONCEP, tem condições de nós fazermos isso em algumas deliberações, entendeu? Aí, obviamente, tem que falar com o CETIC. Eu acho que o CETIC tem um sistema, um módulo de comissões, e para trabalhar em relação a isso, porque com certeza isso ia otimizar o tempo, ia acelerar os nossos processos dentro das comissões e das câmaras, né? A gente não ia perder tempo de deslocamento, porque a gente poderia trabalhar à noite, de dia, qualquer horário, e, consequentemente, ia melhorar bastante a questão dos trâmites processuais. Então, fica a ideia aí. Salvo engano, o conselheiro Flávio é o relator do nosso regimento dos conselhos, né? Espero que esteja lá essa sugestão. Mas eu acho que é fundamental para a gente discutir à tarde, para que a gente consiga chegar nessa pauta à tarde, e talvez sinalizar, olhando, refletindo sobre o que a professora Raimunda falou, não é que vá ser virtual, mas abrir uma possibilidade. Eu acho que mas à tarde nós vamos ter oportunidade para discutir apropriadamente já isso. Quem está mais inscrito? Professor Jarcem, por favor. Bom dia. Em primeiro lugar, parabenizar a gestão superior, a Proplan, pela iniciativa, por esse planejamento até um pouco antecipado, né? Realmente houve alguma discussão, mas existe ainda uma série de indagações e perguntas que precisam ser respondidas. E, ao meu ponto de vista, não aqui nessa mesa para a gente criar confusões, num outro espaço, como foi feito, uma outra reunião. Por exemplo, na última reunião nos foi apresentado, e me corrijam, que
que o custeio tinha caído em torno de 300 mil. E hoje nos foi apresentado que o custeio caiu 90 centavos. Tá? Só me corrijam depois. Também nos foi apresentada a questão dos gastos institucionais que saíam dos 10%, dos 10% que cabe às unidades acadêmicas e administrativas. E eu acho que não é isso que acontece. Procurei, inclusive, conversar com os pró-reitores anteriores. Eu disse, olha, cara, eu participei já de 2 anos do conselho no Protempore, 4 anos, e agora tem mais 1 ano, e nunca isso aconteceu. Eu acho que foi um equívoco só. Bem, a grande gama de atividades que acontece na sede, eu acho que é em torno de 90% mais ou menos, as atividades que nós desenvolvemos aqui na sede. Mas nós observamos que ao longo dos últimos anos, os recursos das unidades eles têm decaído, têm diminuído. Então, consequentemente, a qualidade do serviço que nós estamos oferecendo é cada vez pior, né? Também precisamos discutir a questão da rubrica 20GK. Nós estamos discutindo entre nós e precisa, do meu ponto de vista, precisa ser discutido também com a Proplan. Na última reunião que tivemos com a Proplan, nos foi solicitado um real orçamento, um planejamento factivo dos institutos. E isso nós fizemos um esforço também de enviar em tempo hábil, mas parece que ainda não foi levado em consideração. Tá? Em 2019, as unidades acadêmicas assumiram também algumas ações que deveriam ser absorvidas por algumas pró-reitorias. Alguns recursos nossos foram destinados para algo, por exemplo, na Proges. Eles precisaram e as unidades, eu assumi, o ICS assumiu e o ICED assumiu nos seus outros institutos. Tá? Assim como nós tivemos que usar recursos para mantermos o recurso do ICS, para mantermos funcionando o laboratório de ensino do Instituto. Nós contratamos 3 bolsistas, porque a exigência por parte, principalmente dos alunos, foi muito grande. Bem, então, resumindo aqui, eu quero já até fazer uma proposta. Que não hoje, mas que nós tenhamos ainda uma reunião com a Proplan para fecharmos essa PGO, tá? Afinarmos ainda mais esse orçamento e batermos o martelo. E aí, numa outra reunião, a gente aprova essa PGO. Acho que não tem por que se precipitar, uma vez que até a LOA ainda não foi aprovada. Então, uma proposta só, professor. Nada de, criar tumulto, é só afinar um pouco mais. Eu vejo que as unidades acadêmicas precisam ser atendidas, em alguns pontos ainda. Obrigado. Então, temos uma proposição não aprovada nessa reunião. Nós já vamos para os encaminhamentos, tá? Mas responder diretamente a questão dos 300 mil, a formação de ter diminuído 300 mil tecnicamente é correta. Porque quando você olha a PGO 2019, tem 300 mil da emenda parlamentar do deputado Nilson Pinto, que é custeio. E aí você vai olhar a proposta orçamentária, agora não tem essa emenda lá, mas... Então, quando a gente... é porque ela entrou na LOA. Então, tipo assim, mas quando vai se fazer a leitura, é por isso que eu chamei a atenção no início. Vai fazer a leitura, tem que tomar cuidado, principalmente com recursos próprios e as emendas, porque ela já aparece no nosso orçamento, mas elas não são garantias. Então, não se pode fazer conta com isso. Né? Você imagina, essas 300 mil do Nilson Pinto, só agora no apagar das luzes que a gente conseguiu, com muita articulação. Tá? Por quê? Porque ela não é emenda impositiva. O governo não é obrigado a cumprir. Tá bom? Isso é uma coisa importante para você entender. Então, tecnicamente falando, realmente, houve uma diminuição de 300 mil do custeio. Agora, se nós retirarmos a emenda, a informação também é correta, mas não tecnicamente a informação que aqui no quadro ela não é precisa, porque quando eu chamo de custeio da universidade, se for olhar tecnicamente, eu teria que incluir esses 300 mil da emenda, mas aí optei por fazer essa divisão e colocar isso separado, porque de fato tem uma natureza diferente, apesar de ser contado como custeio, tem uma natureza e uma operacionalização diferente do restante, em que você tem de fato o financeiro na conta para você poder fazer conta e fazer planejamento. Então, tem mais alguém?
A professora Lana, por favor. Bem, bom dia. Vou parabenizar o Rogério, né? Eu reclamei muito na PJ passada sobre uma reunião prévia com os diretores, né, para a gente afinar demandas, né, e conversas. Eu acho que isso aproxima muito a necessidade de quem vai executar o PDI efetivamente, né, que são as unidades. Então, isso é bom para alinhar metas e, principalmente, eu acho que eu também queria parabenizar a planilha de planejamento. Acho que isso foi um avanço muito bom, né, até para a gente se organizar dentro das unidades e visualizar a real demanda no Instituto. Que anteriormente a gente pedia para os coordenadores, pelo menos essa é a forma que a gente faz no IBEF, a gente pede para os coordenadores organizarem a demanda deles no real, e depois a gente pediu para cortar, aí foi difícil esse corte, né? E depois a gente vai para o que sobrar para o Instituto, né? Então, a gente fez um inverso, né? Então, priorizando os cursos e depois a gente está indo para o Instituto. Isso é muito bom para a gente planejar e até mesmo para a gente executar da forma correta esse recurso, né? Então, acho que isso é super interessante nesse sentido de PGO, né? E evoluir para a necessidade real de cada unidade, né? As unidades funcionam de forma completamente diferente e a necessidade também é completamente diferente. Outra coisa também, professor Hugo, que eu queria pedir muito, sabe? Assim, quando a gente falou sobre recursos para as unidades, isso é uma conversa que eu tive com o professor Denise, com o professor Rogério, é que está diminuindo os recursos das unidades. Mas, porém, se a gente consegue visualizar que as ações institucionais estão cobrindo essa diminuição, né, vai ter esse aporte, então isso tranquiliza mais os diretores, né? E aí eu gostaria de fazer uma reclamação nesse sentido. Fale mais dos alunos da sede. Tipo, jogos também são importantes para os alunos da sede, né? Então, por exemplo, eu reclamei com a Proges. Lançou edital apenas para os campos, mas os alunos da sede, né? Então, eles estão tentando se organizar, mas eles também não têm recurso para tirar R$50 para comprar uma camisa, 2 jogos de camisa, ou pagar um árbitro. Agora vai ter que pagar o árbitro R$10 por jogos, para cada um, né? A gente tem que pensar também no atendimento dos alunos aqui, né, que é uma reclamação deles, os editais para os alunos, também contemplando os alunos da sede, que têm as mesmas vulnerabilidades de outros alunos. A gente tem que tratar como todos. Acho que as ações têm que ser para todos, né? Isso é muito importante com relação a esse sentido, né? Então, assim, eu espero que a próxima PGO, os editais tenham maior detalhamento, até que a gente possa conversar com antecedência para atender melhor os institutos. Acho que isso é super importante. Assim, eu listei aqui vários editais interessantes para as unidades, mas que na hora que for publicado, precisa conversar, né? Por exemplo, eu acho que o PEX é interessante, mas ele tem que atender uma demanda específica da unidade, de um recurso específico. Os demais editais, assim, tem uma conversa prévia do que a gente precisa. Isso eu conversei muito no Instituto. A gente não vai conseguir apagar todos os incêndios. Vai ser direcionado para o maior foco e depois a gente vai apagando os menores. Eu acho que é isso que também a gente vai ter que trabalhar. Com o nosso recurso é pouco, né? Então, é nesse sentido assim que eu venho trazer minha fala, para que na próxima a gente tenha um direcionamento e também que eu acho que depois desses 2 anos, a gente tem que começar a ver qual é o impacto dessa diminuição de recursos nas unidades. Né? Qual é o impacto que está acontecendo, qual é a taxa de evasão, como é que está evoluindo, como é que está sentindo essa diminuição dos recursos. Acho que isso é super importante, a gente fazer uma avaliação, para a gente até determinar se vai investir mais, como é que está, se é possível ficar desse jeito. Acho que, passando esses 2 anos, a gente tem que fazer essa avaliação para determinar a próxima PGO, com antecedência. A primeira análise que a gente vai precisar fazer das unidades as universidades estão gastando mais. Eu vou ficar muito feliz quando nós mostrarmos esse resultado. Então, agora estamos dizendo, nós estamos com orçamento menor, mas olha que interessante que as unidades estão gastando mais do que gastavam anteriormente. Então, é nessa direção que nós temos que seguir, porque é assim que a gente consegue captar o recurso para a UFOPA.
só reforçar esse compromisso, tá? Da gente conversar, como estamos fazendo com a PGO, conversar antes sobre os editais, tá certo? E um outro compromisso de que nós vamos continuar avançando. Vamos dizer, nós demos um passo de 2019, foi muito duro, e aí houve a compreensão de todos, né? Na verdade, 18 já foi duro, de 18 para 19, nós avançamos um pouco, de 19 para 20 vamos avançar mais um pouco, e eu tenho muita esperança, como eu te falei, a minha cabeça está em 21. Nós vamos trabalhar muito forte para ter um outro cenário em 21, mesmo que a gente tenha o mesmo orçamento. Então, eu vou trabalhar com esse cenário negativo, e vou trabalhar muito para não ser esse cenário, porque não é possível que a gente vai ficar 3 anos estagnados no nosso orçamento das federais, com tudo aumentando, né? Então, tem muita mobilização para isso, isso envolve, inclusive, disputas dentro da própria Andifes, inclusive de distribuição entre as universidades, porque eu vou lhe dizer, o bolo é pequeno, mas ele está sendo repartido de maneira muito desigual. Vou dar um exemplo. Agora nós conseguimos esses TEDs, eu quero gastando, tá? Mas tudo bem. Temos a palavra, já estamos preenchendo o sistema, vai sair o TED do MEC. Quando chegamos lá, qual foi a última vez que nós conseguimos um TED do MEC? Não conseguimos. E você vai olhar, vamos fazer um mapa da distribuição no orçamento. Existe universidade que num TED pega o nosso orçamento completo. Um TED. Balcão. Lá. O balcão não vai mudar, queridos. Infelizmente. Isso aí é um que está impregnado no sistema nosso, né? Então, a gente vamos ter que, vamos dizer, hackear o sistema. Vamos ter que hackear o sistema, porque não vai ser possível. Então, é assim, tá todo mundo, as universidades, já falei isso em outro ambiente, a universidade dizendo, todo mundo, não, é divisão democrática, tá, então vamos redistribuir as funções gratificadas. Por exemplo, a Unifesp não tem um FCC, mas eu posso te apontar, já tem um relatório interno na Andif, universidades que tem 50 FG1 parados, sei quantas FCC paradas, você vai perguntar, não, vamos trocar uma? Não, eu vou precisar. Ninguém libera servidor, ninguém redistribui, ninguém mexe com função gratificada, ninguém quer rediscutir orçamento. Olha a proposta que nós apresentamos, está em andamento na Andif. Só depende da gente, não é do MEC, é só as universidades. Vamos fazer o seguinte, toda universidade já começa com 2 milhões, 3, não sei. Toda universidade, grande e pequena, começa cada uma recebendo 3 milhões. Dá 3 milhões para as 63, o restante você divide pela matriz. Para nós seria uma diferença brutal. Para as grandes, o que é 3 milhões dentro de um orçamento de 1 bilhão de reais? Tem universidade, nós estamos com um orçamento total de 200 milhões, tem universidade com 1 bilhão de reais, 1 bilhão e meio de reais. Aí, o que vai ser 3 milhões ou 1 milhão que tem um impacto para uma universidade dessa? Nada, mas imagina, na nossa discussão aqui, se a gente começasse a distribuição com 2 milhões a mais. Essa é uma proposta clara. Agora, qual é o problema? A gente não consegue pautar. Daí estamos na briga que vocês conhecem bem. É documento e pressão na presidência. Bora pautar. Aí teve discussão da Andif do orçamento. Foi todo mundo, não foi para o plenário. Então está nessa briga. Está gravado. Tá? Cobrando da direção da Andif, tem que levar para o plenário, porque isso não depende do MEC. A matriz Andif é um pacto entre as universidades. E as universidades têm que dar o exemplo. Aí, claro, tem aquela discussão. Não vamos mexer com isso. Tem que aumentar o bolo. Mas aí, quando aumenta o bolo, eles querem distribuir proporcionalmente. Aí não dá. Aí, quer dizer... E aí, o que acontece? Como a disputa é puramente política, de todos os lados, tá? Do governo, o que eles fazem? Apontam para a fragilidade das universidades. Você quer que eu faça uma coisa que vocês não fazem? Aí fica nessa briga de força, né? E aí vocês estão vendo a situação que nós estamos, né? Briga de força, e no momento nós não estamos no momento favorável, mas eu creio que nós estamos nos organizando para poder dar as cartas nesse jogo, né? E poder exigir. Então, por exemplo, existem alguns projetos que estão em andamento, por exemplo, no Congresso. Já tive... Agora, na última vez que estive em Brasília, tive inclusive com deputados que não são da bancada paraense. Por quê? Porque tem gente que está na comissão de orçamento, para a gente falar, olha, existe uma universidade na Amazônia
precisamos de recurso. Mas o que é principal, que está correndo lá, inclusive a Tabata Amaral está participando disso, é para as universidades saírem do teto de gastos. Tá certo? Isso aí vai ser fundamental, a gente cortar o caminho, né? Tirar as universidades. Se a gente não conseguir tirar o sistema inteiro da educação do teto de gastos, se a gente conseguir pelo menos tirar as universidades, seria fantástico. Então, existem muitas ações correndo, né? E aí a gente precisa dessas articulações de todos os partidos, né? Por exemplo, eu fico feliz da gente ter conseguido captar, por exemplo, um senador que é do PT, captar recursos. O outro, um deputado do PSDB. Né? Então, você tem, né, temos do PMDB. Então, acho que a gente está conseguindo fazer uma articulação. Todos estão entendendo a importância desse momento, né, que nós estamos vivendo. E, claro, nada disso vai adiantar se a gente não conseguir gastar. E, assim, esse ano, só para dar um relato, né, mas esse relato é importante, nós não conseguimos emenda de bancada. Conseguimos essas individuais, mas em 2018, 17 para 18, conseguimos 13 milhões, de 18 para 19 conseguimos 5, de 19 para 20 conseguimos 0, da bancada. Lembra que tem as emendas individuais e a de bancada. Qual é a grande reclamação dos deputados para todas as universidades do Pará? Né? É que a gente não dá o retorno e não dá o reconhecimento dos parlamentares. Essa é a reclamação de praticamente dos 20 parlamentares. Não estavam os 20 presentes na reunião, mas nós ouvimos pelo menos uns 15 que estavam presentes essa mesma reclamação. Pertinente ou não, tá? Eu não vou entrar no mérito, né? Vamos lá. Tá? Mas é claro, né? Eu não vou discutir porque se é isso, né? É isso, o cara está te dando o orçamento, ele quer que você traga ele para a inauguração, é isso. Né? Então, se você não traz, ele vai dar para o prefeito, porque o prefeito vai levar ele para asfaltar a rua. Né? Então, a gente vai ter que trabalhar com esses 2 milhões aí, pelo amor de Deus, abra o seu campus lá, vamos levar ele lá. Quando ele estiver na sua cidade, me diga que a gente vai lá, tem que fazer a propaganda, tirar foto lá, gravar vídeo. É isso, queridos. Se você não quiser fazer, me chama que eu faço para qualquer partido. Tá? Estou fazendo. Tá bom, não qualquer. Mas tá bom. Vamos pular essa parte. Então, nós temos com a permissão da plenária, nós vamos então para os encaminhamentos. Então, temos um encaminhamento de adiar ainda um pouco mais essa discussão e amadurecer mais. Então, a proposição da mesa é que a gente então vai fazer a votação de fato. Quem acredita que não está pronto, vota para, então, desfavorável à aprovação da PGO. Se for desfavorável, significa que vai ter uma outra rodada de negociações e discussões, né? Até porque não foi apresentado aqui efetivamente, pontualmente, algo para ser alterado na proposta atual. Tá? Então, os conselheiros estão devidamente informados. Eu vou perguntar primeiramente quem é favorável a aprovação da PGO conforme o parecer apresentado, e depois vou perguntar quem é desfavorável. Tudo bem? Então, os conselheiros, por favor, em regime de votação, os conselheiros que são favoráveis à aprovação da PGO conforme o parecer apresentado e a discussão atual, os favoráveis, por favor, se manifestem. Por favor, baixem as mãos, por favor. Os desfavoráveis, por favor, se manifestem. Mãos levantadas, os desfavoráveis, por favor. Obrigado. Certo. Abstenções, por favor. Não há abstenções, então está aprovada a PGO e há pedido de declaração de voto. Professor Júlio Tota, somente. Por favor. Bom, bom dia a todos. Por motivo extra, eu tive que sair rapidamente. Então, a minha declaração de voto contrária é o seguinte. Eu participei da Câmara, né, junto com o Rogério e o Thiago, teve algumas dúvidas, até minha, por sinal. Tem alguns números que eu tive que analisar, olhar com carinho
e tem muitas dúvidas que eu tenho que não estão esclarecidas. Eu acho também que a nossa Câmara ela precisa ser mais representativa. Eu acho que tem que puxar a orelha mesmo, o pessoal participar. Eu acho que é uma discussão importante, um tema de orçamento é importante. Acho que a gente tem notado que as câmaras geralmente estão vazias. Eu participo de 2 ou 3, pelo menos. Tá? Foi pedido pela Proplan o planejamento das unidades. A gente fez um esforço. Eu neguei o envio para a Proplan, num primeiro momento, do IEG, porque não tinha consultado as nossas subunidades. Então, por responsabilidade minha, eu não posso assumir e negar, porque uma ou outra subunidade não me entregou uma proposta e eu mandar e falar para eles que não tem validade. Tá? Outra coisa que eu notei, pelas discussões, tanto na Câmara quanto aqui, na plenária, o IEG não incorporou as suas demandas que foram planejadas. Encaminhei tardio, mas não está tardio. Acho que eu concordo com a fala do Jarcer. Acho que a gente está antecipado, como foi parabenizado a Proplan. A gente tem tempo de ajustar. Do jeito que está aqui, o IEG ele não concorda com o orçamento que foi dedicado ao Instituto, e a gente tem razões legais para mostrar que a gente tem necessidade de um acréscimo, né, em certas atividades de formação. Então, nosso lema nos últimos 2 anos no IEG foi concentrar na formação de aluno e em eventos que façam, de fato, efeito interno em cada programa e subunidade que a gente tem lá. Então, o IEG tem investido bastante, e eu acho que é isso. Por isso que eu estou votando contrário. Então, eu acho que ainda tenho dúvidas. Essas dúvidas não dá para tirar aqui na plenária. Seria interessante a gente ter uma outra reunião. Teve muita dúvida da última apresentação do professor Rogério para os diretores da sede. E eu tenho números aqui que realmente a queda é significativa e realmente, de fato, vai impactar a ação de formação do Instituto. E a gente tem algumas sugestões para tentar amenizar aí esse impacto, mas agora aí já foi aprovado, então a gente deixa para a próxima, a gente se preparar melhor. Peço desculpa por não ter mandado a tempo, tá? Então o IEG vai tentar conduzir da melhor maneira possível, mas de fato concordo que não vai ter condições de algumas ações nossas a serem efetivadas. De voto, professora Raimunda, professora Lana também. Quem mais? Alguém mais gostaria de declarar voto? Então, professora Raimunda e professora Lana, por favor. Olha só, gente, eu na verdade, desde que eu cheguei de manhã, eu não sei se vocês estão prestando atenção, que eu estou com esse bicho aqui o tempo todo. Eu estou com alunos lá em Óbidos sem aula, por conta de questão do professor substituto. Eu estou nessa agonia aqui, porque eu estou conversando, dialogando, para ver se a gente resolve o problema lá. Na hora da votação, me embolei, eu peço desculpa por isso. Mas, na verdade, eu fiz uma pergunta no início, que não foi respondido, professor. E aí eu vi a possibilidade da gente poder conversar, que foi exatamente quem é, porque para mim não fica claro, eu não tenho clareza disso, e aí eu quero ser bem verdadeira. Eu fiz uma pergunta, eu quero saber, a PGO, ela foi na reflexão do professor Tiago, né, no parecer dele, assim, ela pode ser alterada. Mas, para mim, não está claro. Quem é que altera a PGO? O CONSAT. Quem é que altera as questões? Não, quem é? Porque sempre, às vezes, aparecem alterações e a gente pergunta. Ontem eu conversava com o Rogério sobre uma alteração que foi apresentada lá no fórum, e eu quero saber quem são essas pessoas. É a Câmara que sugere isso? Eu não sei, porque é a Diplan, é a Proplan. Sim, mas quem? Porque a Diplan e a Proplan, né, na verdade, são organismos que são compostos por pessoas. E aí, nesse sentido, é que eu acabei por votar, né? Apesar de entender que já parabenizei antes, mas para mim, eu tenho essa curiosidade. E não foi respondida. Eu fiz a pergunta e não me foi respondida. Tudo bem? E aí está aprovado, legal. Deixa eu aproveitar, enquanto passo o microfone para a professora Lana.
regimentalmente, professora Raimunda, qualquer alteração qualitativa na PGO vai ser trazida para esse conselho. Isso é uma obrigação regimental. Então, assim que a LOA for aprovada, caso haja para menos ou para mais algo significativo, tem que voltar para cá. Não há outra escolha, tá? Não há um outro caminho para ser tomado, tá? Então, é claro, né? Então, mas o que eu posso lhe garantir que não foi feita nenhuma mudança qualitativa, né? Inclusive na execução de 2019, que inclusive nós vamos preparar a prestação de contas, vai ser um outro tema. Não há nenhuma mudança qualitativa significativa na execução, isso que possa ferir a PGO. Isso é algo que não está na nossa competência fazer, tá bom? Professora Lana, por favor. Meu voto, o pessoal da gestão sabe muito bem que eu tento o máximo compreender a necessidade da universidade, negocio, abro mão de algumas necessidades, mas, porém, nesse sentido, eu não posso ainda votar a favor da PGO, porque eu tenho uma pressão interna muito grande relacionada ao atendimento da unidade, né? Então, quando você reparte o bolo, entre aspas, internamente, para os coordenadores, a grande preocupação deles foi como é que a gente vai conseguir atender aos auxílios, né, dos alunos, às aulas práticas, capacitações. E aí eu sempre tento defender, né, e falo assim, olha, vai ter os planos mais detalhados, vai ter editais, vai ter. Então, assim, nesse sentido, por isso que eu fiz a minha fala anteriormente, a gente precisa mais do detalhamento, aonde está sendo executado alguns editais, como é que eles vão atender diretamente às unidades, para que esse tipo de questionamento, como diretor, a gente tenha essa possibilidade de trabalhar com nossos coordenadores de curso, né? Então, assim, ainda não atende, né, aos institutos. Eu falo assim que hoje a discussão da PGO foi muito melhor do que o ano anterior, né, mas o meu voto ele é um voto que representa os meus coordenadores e não assim o posicionamento do entendimento da otimização do recurso e do esforço, né? Não é um desmérito disso, mas sim o posicionamento dos coordenadores que estão fazendo uma pressão grande com relação a gente ter maior aporte de recurso, principalmente para cursos que são extremamente práticos, né? Então, a gente já vê na PGO esse avanço desse recurso, desse valor, e também eu gostaria muito que para a próxima, o esforço que nós fizemos com o planejamento da demanda real do Instituto fosse discutido com antecedência e não simplesmente com a demanda do corte, porque eu acho que aí a gente vai ter um panorama real de como a gente vai estar nas unidades e, principalmente, eu acho que não é desmérito nenhum para nenhum diretor, a Proplan vir e falar assim, olha, vocês precisam executar de forma melhor isso, o planejamento de vocês não está adequado. Não é desmérito nenhum, acho que para nenhum diretor, que é uma coisa que a gente vem pedindo há muito tempo, um aporte melhor de treinamento, de execução, de elaboração, de como a gente vai fazer esse planejamento, né? Que como ficou bem claro no fórum de gestores, ninguém é gestor, né? A gente está em fase de treinamento ainda, de execução, né? Então, nesse sentido, meu voto, tá? É uma questão muito mais da gente visualizar as unidades, né? No sentido que a gente for tratar a PGO com antecedência e esse planejamento nesse sentido. Eu faço um agradecimento ao Conselho. Nós temos hoje, ainda que frágil, mas temos um pacto coletivo que precisa ser aprimorado, e o nosso compromisso é continuar aprimorando, ouvindo, e nós vamos aprimorando isso, avançando. Então, como eu disse, a esperança é que o próximo a gente consiga atender melhor. Então, fica essa responsabilidade da Proplan de pegar os planejamentos dentro do orçamento disponível e o planejamento dentro do orçamento
que seria, vamos dizer assim, dentro da visão da unidade, o que seria necessário para fazer as atividades, e a partir daí a gente começa a estudar talvez até uma outra proposição, né, híbrida, que envolva matriz e outros aspectos mais qualitativos. E aí nós temos tempo, se começarmos esse processo agora, até a PGO 2021, a gente possa chegar a um consenso de uma outra construção de distribuição que não seja somente a matriz. E nós já começamos isso desde o ano passado, na verdade, não só no ano passado, mas desde a PGO, pelo menos de 2018, já há outras estratégias por fora da matriz de distribuição de recursos. Vamos ver se esse é o caminho, né? Então, fica essa responsabilidade para todos nós apresentar outras propostas que possam atender que é o objetivo final é esse, né? Atender as demandas reais das unidades. Eu vi o nosso auditor-chefe aqui, eu não sei nem se ele já foi embora, se ele já desistiu do ponto de pauta. Estou vendo os conselheiros de pé, Claudirão já está de pé, né? Parece meus alunos arrumando mochila. Eu falei, você está arrumando mochila por quê, pessoal? Estou falando aqui já, estou falando brincadeiras à parte. Eu não sei, o auditor-chefe não está mais aqui, né? Ele não está mais aqui e, assim, eu lamento muito pelo esforço, né, da Câmara de Recursos Humanos com o relator Flávio. Acho que é a segunda vez que nós vamos adiar esse ponto de pauta e a Fabriciana está fazendo assim, né, com a cabeça. Mas como nós temos reunião agora às 14 horas, uma reunião longa, eu sugiro que a gente faça a suspensão dessa reunião e passe esses 2 pontos de pauta para os primeiros pontos da próxima reunião que vai ter em dezembro. Tá? Então, com a anuência do Conselho, eu gostaria então de sugerir essa suspensão da nossa atividade, não só suspensão, realmente o fim da reunião e transferir esses 2 pontos de pauta para a reunião de dezembro. Alguma disposição contrária a essa? Então, não havendo, então nós vamos transferir esses 2 pontos de pauta. Aí fica esse compromisso de passar para os primeiros pontos, para nós vencermos isso, viu, professora Fabriciana? Sei que isso é do interesse enorme. Peço desculpas ao nosso relator, ele está aguardando aí a Câmara. Eu aguardo vocês, aguardo vocês para de tarde. Professora Denise? Hoje à tarde continua a reunião longa, também é uma despedida dos nossos conselheiros representantes de categoria que não vão estar mais conosco. Então a gente convida para fazer um lanche. Na realidade, o convite é para você trazer o lanche para a gente confraternizar, porque vocês, com SAD, entendem muito bem que aquele recurso de coffee break já não é mais aquele de antigamente. Então, o nosso coffee break é patrocinado por a gente mesmo. E aí a gente vai fazer um lanchezinho bem agradável. E aí, assim, olha, quem não puder passar para comprar antes de vir para a reunião, o seu Adécio ele é excelente para gerenciar aqueles seus R$5, ele faz milagre. Então, eu agradeço a SEGI, agradeço a Diretoria de Cultura da Próxim, na equipe do Gabriel, composta só pelo Gabriel, né, que trabalha na transmissão e na gravação. Eu não sei se conseguimos ficar ao vivo, a internet voltou? Não, né? Então está gravado. Então, para você que for está assistindo gravado, então agradeço a atenção de vocês. Aguardo vocês à tarde. Bom almoço para todos. Por favor, às 14 horas, hoje tivemos que esperar quórum de novo. Poderíamos dar tempo de fazer os outros pontos de pauta se nós tivéssemos quórum no horário. Então, aguardo vocês cedo para iniciarmos às 14. Um grande abraço para vocês. Acabou. Acabada a reunião. Obrigado.